As forças mais bem equipadas da Rússia vêm dominando o conflito em curso que se desenrola no leste e nordeste da Ucrânia, uma nação considerada hoje o escudo da Europa e o laboratório de teste para os equipamentos mais avançados do Ocidente desde fevereiro de 2022. As entregas lentas de apoio por parte dos seus parceiros ocidentais, especialmente um longo atraso na ajuda militar dos Estados Unidos, deixaram as tropas ucranianas subequipadas à mercê de um exército e de uma força aérea mais bem numerosa e equipada. Putin, que iniciou seu quinto mandato até 2030, já havia dito que um envolvimento mais profundo da OTAN na guerra em curso na Ucrânia seria um passo para um conflito de larga escala. Desde que a Rússia lançou uma ofensiva de primavera na região nordeste de Kharkiv, Volodymyr Zelensky tem insistido que a Ucrânia precisa urgentemente de mais 7 sistemas de defesa aérea Patriot fabricados nos Estados Unidos e ter capacidades diretas de atacar além de suas fronteiras. Sobre Kharkiv, Putin disse que a intenção não é dominar a segunda maior e mais importante cidade, mas buscam estabelecer uma zona tampão para evitar que a Ucrânia lance ataques através da fronteira. Contudo, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, disse que o seu país está enviando mais de 137 milhões de dólares em ajuda militar e financeira para Kiev, como parte de um amplo plano de cooperação, aprofundando o envolvimento dos portugueses. Já na segunda-feira, em sua visita às Nações Ibéricas, o presidente Zelensky assinou um acordo de segurança com a Espanha, que atribui 1,1 bilhão de dólares de ajuda militar à Ucrânia para este ano de 2024 e 5,4 bilhões de dólares até 2027, contribuindo para atender as demandas da guerra. Mas a Ucrânia quer mais. Como já destaquei em outros vídeos, a Rússia possui um santuário intocável ao redor das fronteiras ucranianas. Isso significa que nenhuma arma ucraniana consegue atingir o território russo para neutralizar aeródromos e aeronaves usadas em ataques aéreos. E as armas ocidentais poderiam ser usadas para isso? O presidente francês Emmanuel Macron disse que a Ucrânia deveria ter permissão para neutralizar as bases militares russas usadas pelas tropas do país, usadas para disparar mísseis contra a Ucrânia, exibindo até um mapa detalhado para os repórteres. Além disso, vários países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), incluindo o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, apelaram para que a Ucrânia fosse autorizada a usar as suas armas para aumentar os ataques ao território russo. Isso caiu muito mal dentro do alto escalão do Kremlin. O presidente Putin reagiu. Durante uma viagem ao Uzbequistão, alertou que os membros da OTAN na Europa estão brincando com fogo ao proporem permitir que a Ucrânia utilize armas ocidentais para atacar as profundezas da Rússia. O líder russo declarou o seu último alerta ao Ocidente na terça-feira e destacou que usar armas ocidentais poderia desencadear um conflito global. Putin fez os comentários enquanto o Ocidente tenta decidir o que fazer em relação ao avanço das tropas russas na Ucrânia. Putin seguiu o alerta dizendo, abre aspas, a escalada constante pode levar a consequências graves, e se estas graves consequências ocorrerem na Europa, como os Estados Unidos se comportarão, levando em conta a nossa paridade no domínio das armas estratégicas? É difícil dizer. Eles querem um conflito global? Feche aspas. Moscou sabe muito bem que a Ucrânia só consegue atacar a Rússia com armas de longo alcance, contando com a ajuda de satélites, inteligência e militares ocidentais, o que significa que o Ocidente estaria diretamente envolvido nisso. A Ucrânia recebeu uma segunda promessa de ajuda militar de 1 bilhão de dólares na terça-feira. A Bélgica se comprometeu definitivamente a fornecer 30 caças F-16 nos próximos 4 anos, enquanto a Holanda prometeu montar rapidamente um sistema de defesa aérea Patriot que Kiev tanto deseja. A Terceira Guerra Mundial nunca ficou tão próxima de acontecer, e a decisão disso nunca esteve tão grudada nas mãos dos Estados Unidos. Pessoal, como já sabem, criei um novo canal, o Analytics, onde vou ampliar o meu trabalho sobre geopolítica. Peço sua ajuda se inscrevendo e ativando as notificações. Deixei os links aqui nos comentários.
Enquanto a Ucrânia enfrenta uma escassez de armas e munições à medida que as forças russas continuam avançando no campo de batalha, Putin está alegadamente preparado para travar a guerra de mais de 3 anos com a Ucrânia, com um cessar-fogo negociado, que reconhece as atuais linhas do campo de batalha. E de acordo com autoridades próximas, Moscou continuará lutando se Kiev e os países ocidentais não responderem ao cessar-fogo. A Ucrânia opôs-se a quaisquer conversações de paz nos termos de Putin, com Zelensky prometendo retomar o território perdido, incluindo a Crimeia, que foi anexada em 2014. Ele assinou um decreto em 2022 que declarou formalmente quaisquer conversações com Putin que são impossíveis. Kiev diz que Putin, cuja equipe negou repetidamente que estivesse planejando uma guerra antes de invadir claramente a Ucrânia em 2022, não é confiável para honrar qualquer acordo. Vladimir Putin está atento ao que países menores na Europa estão tentando fazer. Ele declarou que muitos países europeus têm territórios pequenos e populações muito densas. Esses fatores devem ser considerados ao lançar ataques profundamente no coração da Rússia, uma clara ameaça do uso de armas nucleares estratégicas contra esses pequenos territórios europeus. Putin também acredita que, de fato, há instrutores militares ocidentais na Europa e operam secretamente como mercenários. Se o Ocidente enviar instrutores oficialmente, segundo Putin, será um passo em direção a um conflito grave na Europa, mesmo a nível global. De acordo com Putin, abre aspas, faremos o que considerarmos necessário, independentemente de quem esteja em território ucraniano. Fecha aspas. Em relação aos instrutores militares alegados por Putin, o ministro da Defesa ucraniano, Rustam Umerov, e o ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, confirmaram que a Ucrânia e a França ainda estão discutindo esse assunto, evidenciando mais uma vez que Moscou está recebendo informações sigilosas que não podem ser negadas. As paredes têm olhos e ouvidos, Moscou está à frente dos planos ocidentais. A Alemanha se opõe à medida porque teme que isso possa potencialmente arrastá-los para um conflito direto com a Rússia, que possui armas nucleares. Os países da União Europeia treinaram 50 mil soldados ucranianos fora do país, e colocar instrutores na Ucrânia seria mais barato, rápido e habitual aos militares em guerra. O ultimato de Putin deixa muito claro algumas questões. Moscou está disposta a seguir até a última linha e, se necessário, como o uso de armas nucleares estratégicas. E há uma outra questão: há muitas informações sigilosas saindo do Ocidente sendo repassadas ao Kremlin. Atualmente, a Rússia possui um total de 5.580 ogivas nucleares em 2024, o maior estoque confirmado de ogivas nucleares no mundo. Os mísseis implantados pela Rússia, aqueles realmente prontos para serem lançados, somam cerca de 1.710 mísseis, e isso se traduz como o maior arsenal estrategicamente implantado e confirmado no mundo até o momento. Torne-se um membro do canal e me ajude a continuar o trabalho aqui no YouTube. Basta clicar no botão Seja Membro para você assistir aos vídeos antes de todos e ter seus comentários destacados aqui.